Nós estamos recebendo aqui o deputado estadual Baiano Filho para falar de um assunto que não poderia ser outro, essa questão envolvendo o conflito aí na Suiamiçu. Dia 22 está marcado aí um ato de manifesto, na verdade, envolvendo produtores e também a recepção de autoridades como deputados federais, estaduais, representantes dos governos também estadual e federal, para fazer uma avaliação in loco ali da área da Suiamiçu. O Baiano também esteve no último sábado lá na região de conflito, onde conversou lá com o pessoal que está na coordenação dessa Força Nacional na entrega das notificações para as famílias. Deputado, primeiramente, bom dia, boa tarde, né? Receber você aqui é sempre um prazer e principalmente para falar aí de um assunto que não poderia ser outro neste momento. Eu acho que é um dos assuntos aí mais vivenciados, não só pela mídia, mas principalmente pela região do Araguaia. Você esteve lá no último sábado, conversou com o pessoal da Força Nacional. Como é que está a situação daquela região? Boa tarde, Camila. Boa tarde, Confresa. Na verdade, a nossa movimentação se deu devido ao fato que nós acompanhamos, por mais que por telefone, ao lado do governador Chifão Barbosa, todo o fato ocorrido, né? E que acabou gerando transtornos, que mais uma vez levou Mato Grosso para a mídia nacional. E a nossa iniciativa, atendendo ao chamamento da associação, dos prefeitos envolvidos, mais próximos, o prefeito Filemão, o prefeito Perim, foi no sentido de que buscássemos uma conversação com a coordenação da ação que está sendo realizada. Lá nós temos a Polícia Federal, a Polícia Rodoviária Federal, a Força Nacional e também o Exército, que estão lá para notificar as famílias, as pessoas que moram tanto no distrito de Estrela do Araguaia, o Poço da Mata, como também os que residem nas propriedades. E aí, devido ao transtorno ocorrido, nós entendemos de que é preciso se encontrar nesse momento bom senso, né? É claro, o que ocorreu, o carro queimado, tombado, a delegacia queimada, o policial agredido, tudo isso não precisava acontecer, né? Isso não é bom acontecer. Porém, nós entendemos, e eu disse isso muito claramente ao capitão Maurício, também o representante da Presidente da República, de que eles poderiam, nessa ação, ter preparado os chefes dos executivos locais, tanto de São Félix como também de Alto Boa Vista, a associação, para fazerem as notificações, por mais que a comunidade espera por isso, né? A comunidade está aflita, né? Sofrendo com um problema. Daqui a pouco chega lá um aparato, né, de homens, né, cumprindo com seus deveres, a gente sabe disso, mas chega o Exército, fecha as 4 saídas do Poço da Mata, para Confresa, para Ribeirão Cascaleira, para Niquilândia, para Alto Boa Vista, muita gente, helicóptero, aí a comunidade acabou reagindo. Mas nós entendemos que a conversa foi muito boa, não se sabe ainda quando voltarão a fazer as notificações. Esse primeiro grupo de oficiais de justiça, 2 já retornaram à capital mato-grossense para levar ao juiz Marlon as notificações já realizadas. Nós entendemos que será feito um trabalho que está sendo já pelo delegado, pelo advogado Luiz Alfredo, para pedir a continuidade das notificações, porque qual o problema que existe? Se coloca muito em Brasília, nós que ficamos lá um pouco com o governador Chuval, ao lado do senador Cidinho, que tem sido o nosso braço forte no Congresso Nacional, dos nossos deputados federais, que também têm se empenhado, de que nós não temos pessoas ali, de que ali no Poço da Mata nós temos 300 pessoas realmente, o que não é verdade. Somente de alunos nós temos 800, né? Só eleitores mais de 1000. Então, nós, através das notificações, teremos que mostrar de que lá nós temos, além de tudo, além dos direitos adquiridos, das propriedades que têm título, nós temos muita gente lá, até porque nós temos levado as informações ao governo federal de que lá moram mais de que 5.000 pessoas. E no dia 22 nós temos 2 focos, né? Primeiro, mobilizar o Araguaia. Essa situação ela não é importante somente para os índios ou para os poceiros, ou para os poceiros ou para os índios. Não só para São Félix, não só para Alto Boa Vista. É uma situação que envolve toda uma região. A região já está sendo bastante atrapalhada por esse conflito. Haja visto que é um BR-158, ela encerrou a sua pavimentação no sentido de Ribeirão Cascaleira, vindo para a Confresa, em Alô Brasil, né? Fala-se no contorno, projetos sendo trabalhados, prontos, analisados, mas se nós não tivéssemos isso, com certeza nós teríamos mais e mais quilômetros pavimentados. Então, o que nós queremos? Mobilizar uma região. Os prefeitos estão sendo convidados, né? Não só
pela Assembleia, por mim, mas pela Câmara Federal, que tem aí essa comissão formada através do requerimento do deputado Wellington, pelo governo do Estado de Mato Grosso, os vereadores atuais, vereadores eleitos para um novo mandato. Nós queremos levar a força política para mostrar a comissão de Brasília, principalmente, que virão para ver que lá tem a escola, que lá nós temos os alunos, que lá nós temos aí um grande número de pessoas que não podem ser tirados da forma como está se pensando. O que nós queremos depois disso? Além de mostrar essa união da região, e eu acho que o resultado final será levar essa classe política toda, se agregar com a bancada federal, com o governador Silval, irmos de novo a presidente Dilma, ao novo ministro do Supremo Tribunal Federal, Joaquim Barbosa, para dizer, olha, vocês não estão fazendo o que é correto, por mais que exista um decreto presidencial que criou a reserva. Agora, nós temos uma alternativa. O porquê que essa alternativa, que é boa, que resolve o problema, não pode ser alternativa do sucesso? Isso seria a permuta. A permuta pelo Parque Estadual do Araguaia. Essa comissão, ela, além de visitar a aldeia, de conhecer a cidade de Alto Boa Vista, de visitar o Poço da Mata, de conversar com a comunidade, eles vão também visitar em loco o Parque Estadual do Araguaia para entenderem, para se juntar também com outros deputados federais de Brasília, do Brasil, que estão enganjados nessa luta, até porque o pastor Manuel Ferreira, que é o bispo da Igreja Assembleia de Deus de todo o Brasil, é deputado federal, ele também comprou essa briga, né? Tem lá já um baixo assinado com 73 deputados federais, no intuito de que a gente faça essa mudança no sentido de que a desocupação realmente não ocorra, é o que nós queremos. A gente tem falado muito aqui sobre uma questão da Raposa Serra Dourada, se não me engano, acho que é esse o nome, um conflito que aconteceu lá em Roraima, onde foram aí também retiradas várias famílias lá daquela área. E houve-se aí uma mobilização grande para que aquilo não acontecesse, mas acabou acontecendo. E nós não estamos aí sentindo muita esperança quando a gente conversa com advogados, com pessoas ligadas à sociedade, para que isso realmente finalize de uma forma positiva. Na sua visão, qual é a chance dessa situação ser revertida? Qual é a possibilidade? Existe uma possibilidade desse decreto, por exemplo, ele ser anulado, esse decreto presidencial, a não ser essa permuta, existe uma outra maneira de se resolver esse impasse? Porque advogados já falaram para mim, por exemplo, que juridicamente não há mais o que fazer. Olha, Camila, você e toda a comunidade sentem as dificuldades que estão sendo encontradas para que essa solução, evidentemente, possa ser encontrada. Mas nós entendemos de que a esperança é a última que morre. Nós estamos fazendo o possível e o impossível. Estamos falando com todo mundo que é possível, né? Tivemos até comunidades se deslocando com as mulheres, num momento quase 300, no outro momento de novo, né? Que foram, que protestaram, que chegaram até a presidente Dilma, né? Que durante a semana retrasada nós tivemos momentos de sucesso junto ao governo federal em nos receber devido à manifestação que elas fizeram, né? Deitando na rua em frente ao Palácio Planalto, para que a gente pudesse ser recebido. Então, nós já fomos na Casa Civil com a ministra Gleice, é simpática a nossa proposta, mas temos outros que não entendem, né? O ministro Gilberto Carvalho, ele, que é o determinado pela presidente Dilma, ele tem uma visão jurídica que é verdadeira, existe um decreto presidencial, e o que a gente tem dito a ele, de que isso tudo pode ser mudado, desde que se tendem ao consenso de que o Parque Araguaia resolve o problema de todo mundo, ok? Passou a ser simpático a isso. Fomos ao advogado-geral da União, ministro Adams, que também, na petição do Ministério da Justiça, entende de que a própria comunidade do Poço da Mata, no novo momento, pode continuar, pode permitir, uma proposta que existe. Então a gente tem corrido muito com a bancada do Congresso, indo ao vice-presidente da República, Michel Temer, com o deputado Carlos Bezerra, que tem acesso muito forte. O senador Cidinho, eu reitero mais uma vez, tem sido um gigante, tem sido insistente, tem... E os outros senadores também vão, do Estado? Também Pedro Táxi, por exemplo, diz que não tocou no assunto ainda. O Pedro está um pouco afastado da situação, né? Está meio distante, ele vem do mundo jurídico, né? Na sua formação profissional. E seria um senador que poderia colaborar muito. É legalista, né? Por lei, né?
mas que, evidentemente, torce para que o Estado vá bem, que a região, que o problema se resolva. Então, nós fomos ao Supremo Tribunal Federal. O ministro Aires Brito foi claro para o governador Chival. Governador, o senhor não é da base aliada? Sim. Se vier uma petição da Presidente da República pedindo para que eu pare esse processo até vocês acharem entendimento, da minha parte não tem problema nenhum. Aí temos todo mundo, fomos lá na Casa Civil, fizemos um grupo de trabalho, nos reunimos. Existe um grupo de trabalho que está analisando o processo, porque o que acontece em relação à Suiamiçu? Os índios já existiram no passado, eles foram retirados, isso é verdade, moraram na região, mas não aonde está essa área demarcada. A área onde eles moraram hoje são assentamentos que foram criados pelo próprio governo federal. A FUNAI, que tem sido a grande irresponsável, né, na nossa avaliação, quando ela viu que não tinha outra alternativa, falou, vamos pegar o que está sobrando aqui. Né? Então nós estamos procurando mostrar isso, né, a eles, mas o tempo está correndo. Porque a decisão, ela está sendo cumprida porque a ação é do Ministério Público Federal. E ela precisa ser cumprida com a notificação, posteriormente com o pedido da retirada. E depois que o ministro Aires Brito nos falou isso, nós fizemos toda essa movimentação, criou um grupo de trabalho. Fomos na semana passada, na quarta-feira, até ele de novo para dizer, ó, tem um grupo de trabalho, ministro, que está acompanhando, estudando as possibilidades, vendo as veracidades das diversas situações. Ele de manhã não recebeu, à tarde ele estava em comemoração, porque era o seu último dia de trabalho, né, que na verdade foi na sexta-feira, depois do feriado, dia 15, pediu para o governo de Mato Grosso entrar no processo de uma ação no Supremo Tribunal Federal. Isso foi feito pelo governador Chival Barbosa e por toda a sua equipe. Tínhamos a esperança de uma sentença ao final da tarde, porém nós não tivemos sucesso, porque o ministro acabou deixando o seu gabinete e encerrou a sua vida junto ao Supremo Tribunal Federal, mas nós vamos atrás do novo ministro. Então, se você falar assim, é possível? Está difícil, mas nós temos que brigar. Eu até acho que agora, o novo momento tem um protesto muito forte e a gente não quer aqui responsabilizar ninguém. Eu acho que nós vamos ter que juntar com o governador, eu já disse isso a ele. Governador, e o presidente Riva da Assembleia tem a mesma visão. Somente a presidente Dilma resolve isso. Vamos lá, vamos com força, vamos com a bancada estadual, com a bancada federal, com os demais deputados, com os prefeitos. Pedir apoio dos demais estados, no caso de Rondônia, Roraima, do Pará. Até porque a associação vai fazer um trabalho agora com outros problemas existentes no Brasil, não é só o Mato Grosso que tem esse problema. O Carlito Guimarães ontem, durante o leilão, colocou que 15% da área do Brasil é terra indígena, para 0,5% da população, quer dizer, é uma disparidade total. E a FUNAI, de repente, não está fazendo os investimentos onde necessita. Por exemplo, em São Félix do Araguaia, ali em Santa Terezinha, nós vemos índios se suicidando, a gente vê índios se prostituindo, índio bebendo. Quer dizer, será que a FUNAI está com os olhos voltados realmente para a população indígena? O problema do índio hoje é falta de espaço para ele viver ou é outros problemas? Então, eu acho que são casos a serem repensados. O nosso advogado, doutor Luiz Alfredo, num desabafo em uma audiência na Casa Civil, ele disse ao ministro Gilberto Carvalho, ministro, o Dom Pedro está só aguardando a desocupação, as mortes, para ele filmar, para ele encerrar o filme que ele está fazendo. O ministro chamou o doutor Luiz Alfredo de mentiroso. Falou, você é mentiroso, o senhor está mentindo. Nós, disse ele, o ministro Gilberto Carvalho, nós precisamos resgatar o que nós devemos aos índios. E até eu acho que nós devemos aos índios. E, finalizado, eu fui no pé de orelha do ministro Gilberto Carvalho. Falei, ministro, os índios não estão precisando de novas terras. Nada disso. Os índios estão precisando ser tratados com dignidade. Acabar com essa roubalheira que tem na FUNAI. O dinheiro não chega na ponta. É falta de remédio, é falta disso, é falta de uma estrutura, é falta de uma boa estrada. Tá se destruindo. É uma preparação. Aquilo que você falou, o alcoolismo toma conta, as drogas tomam conta, a prostituição. Quer dizer, essa deveria ser a política do governo em relação às comunidades indígenas que nós temos no estado de Mato Grosso. E também no Brasil. Veja bem, Santa Cruz do Xingu, o Thiago está acompanhando a nossa entrevista agora, está presente aqui no estúdio. Também é uma cidade que já começa a ter aflição. Tem ao lado o maior parque do mundo, o Parque do Xingu, né? Mais de 2.500.000 hectares, está se falando ainda em criar, aumentar uma reserva indígena aqui na região. Eu acho que a FUNAI,
e o Congresso tem debatido sobre isso, batido muito forte, né? Com uma proposta, inclusive, de uma nova legislação, não tem tido responsabilidade. Eu acho que nós precisamos ter o respeito com os nossos índios, eles precisam ter os seus espaços, mas novas terras não é o que vai resolver o problema dos índios do Brasil, é dar a eles dignidade. Baiano, para a gente finalizar aí, eu só queria que você reforçasse então o convite aí a toda a população do Araguaia que estivesse lá no dia 22, especificamente hoje, falando aqui de Confresa, né? Convidando o pessoal para que nessa próxima quinta-feira a gente possa fazer um movimento intenso, porque certamente vai estar a mídia lá e a gente precisa mostrar que o Araguaia tem força. Eu quero dizer aos meus amigos, minhas amigas aqui de Confresa, que assistem a nossa entrevista, que se você puder se dedicar um dia, não por Confresa, pela região, nos dê esse apoio. Vai dar certo? Nós queremos que dê certo. Se nós jogarmos a toalha fora, ou jogarmos a toalha, as coisas se resolvem mais rápido. Nós não vamos jogar a toalha. Nós vamos resistir de forma prudente, de forma responsável, buscando através da legalidade ou do convencimento que o que está se fazendo aí é um grande crime com esse Estado, com essa região que é a última fronteira agrícola desse país, que tem um potencial de produção agrícola inquestionável, que vai aumentar a produção desse Estado, que vai aumentar a produção desse país no mundo que precisa de alimentação. Enfim, uma região que é a menina dos olhos do Brasil. Então você que está aqui, independente de ser professor, ser comerciante, ser pedreiro, não importa o que você é. Se puder, vá lá fortalecer esse movimento. Nós queremos que principalmente essa comissão da Câmara Federal, que vem aí presidida pelo deputado Wellington Fagundes, que são os deputados que não são residentes no Mato Grosso, saiam daqui e vão sair com a visão do que nós estamos falando, que é muito contrário àquilo que se prega lá em Brasília. Que você anda nos gabinetes na Presidência da República ou nos ministérios, lá só tem 300 pessoas. Nós ficamos, eu não te falei, né? Nós ficamos conversando com o Coronel Maurício e ele questionando, né? Olha, pouca gente, o senhor está errado, Coronel. Não tem só as pessoas que o senhor está falando. Nós temos muita gente aqui, moram várias pessoas aqui, só alunos são 800. Se você multiplicar 800, vamos falar que isso vira 600, porque tem casa que tem 2, tem 3, se você multiplicar por 3 já são 2.000 pessoas, mesmo que fosse só 1.000 pessoas, que não pode ser retirado. Imagina lá quem investiu no secador que está lá, quem investiu no posto de gasolina, no hotel, no restaurante, na farmácia, na loja de pneu, na loja de agropecuária. O que essas pessoas vão fazer? Vão ser indenizadas? Vão ser restituídas? Então as coisas não funcionam bem assim. Se nós tivéssemos lá, e nós temos lá mais de 5.000 pessoas, mas se nós tivéssemos lá só 1.000, também teriam que ser verificados. Até porque o que é intrigante, o que faz a gente ficar assim pensando, poxa vida, nós temos uma área do lado, um pouquinho mais de 100 quilômetros, intacta, 50 mil hectares a maior, né? Com 2 rios, né? O Rio das Mortes, o Rio Araguaia, o habitat natural dos índios, dos Chavantes, né? Eles nasceram numa região que tem a característica do Parque Araguaia. O Chavante não é de mato, né? Será que não dá? Eu falei, conversando com alguém, será que uma presidente do Brasil não consegue falar, vem aqui todo mundo, vem cá, vem cá, vem cá. Olha, tá fácil da gente resolver, é só querer. E a gente não está conseguindo achar esse denominador comum. Mas eu acho que depois do encontro da quinta-feira nós vamos preparar esse grande documento e vamos com força para Brasília para que a gente consiga tentar evitar que esse erro aconteça. Finalizando a sua pergunta, a esperança é a última que morre. Tá certo, gente. Olha, nós conversamos aí com o deputado Baiano Filho, esse deputado que já é do Araguaia, defende as causas daqui como ninguém. A gente espera realmente que essa decisão ocorra de forma pacífica, principalmente que aconteça, como o deputado colocou aí, beneficiando a maioria. E a maioria hoje é essa população que está ali naquela região, que sobrevive dali e que contribui com um Brasil mais produtivo, com uma região mais produtiva, com um Mato Grosso melhor, né? Então a gente fica realmente na torcida de que essa situação não termine de forma sangrenta. Pegaria muito mal para o Mato Grosso, pegaria muito mal para essa região tão próspera que a gente vê, para o Brasil tão próspera, porque o Araguaia vive talvez o seu melhor momento e tudo isso pode ser jogado no lixo por uma
falta de bom senso da justiça e dos nossos governantes. Então, dia 22, está todo mundo conclamado a participar. Nós vamos estar lá participando também desse manifesto, porque, eu já disse, nós não somos contrários aos índios, jamais. Eu acho que a gente tem que respeitar, porque são seres humanos, como a gente, com culturas talvez um pouco diferenciadas, e uma cultura que talvez o próprio índio não está nem sabendo lidar. Eu coloquei aqui agora há pouco, dizendo essa questão dos índios de Santa Terezinha e São Félix, que é onde a gente vê a maior concentração de problemas. Como é que um índio que mora, por exemplo, em São Félix do Araguaia, ali numa aldeia, ele chega na cidade, ele vê um jovem da mesma idade que ele, vestindo uma calça jeans, com um tênis novo, é óbvio que ele também vai querer, porque a cultura dele dentro daquela aldeia já não está bastando. E aí, como é que a FUNAI está lidando com isso? Existe um psicólogo para esse rapaz que está crescendo, que está se desenvolvendo? Que tipo de educação esse índio pequeno está tendo dentro daquela aldeia? Então, são casos para o Brasil repensar, não é a Camila aqui que está sugerindo. Eu acho que são casos para a gente, como ser humano, repensar, porque para onde é que nós estamos caminhando de fato e de direito? Não adianta a gente vir aqui falar mal do índio, porque muita gente fala mal, fala que o índio não trabalha, que o índio é folgado, mas não é o problema do índio. O problema é do nosso país, que não está tendo um direcionamento, não está sabendo lidar com esse problema. Muita gente pensa, inclusive, que só porque a pessoa é índia, ela já recebe um salário mensal. E a coisa não é assim. Não existe salário. Inclusive, a gente vai em São Félix, Santa Terezinha, você vê as índias lá vendendo aqueles artesanatos justamente para tirar dali a sobrevivência. Então é uma questão para a gente repensar e pensar com carinho. Não são esses 165 mil hectares que vai resolver o problema dos índios aqui da nossa região, mas sim a maneira como eles estão vivendo e como a FUNAI, que o deputado falou aqui, retrata essa situação hoje aqui do Araguaia e de todo o Brasil. Então, dia 22, você está conclamado a participar com a gente lá no Poço da Mata desse grande movimento para a gente mostrar que o Araguaia tem força, que o Araguaia não está aceitando e não pode engolir de qualquer maneira essa decisão aí da justiça. Então, vamos pedir primeiro a Deus que oriente as pessoas, que coloquem no coração da nossa presidenta Dilma Rousseff. Ela é mulher, é mãe, para que essas famílias não fiquem desamparadas. E depois, para que uma desgraça realmente não aconteça com aquele povo que já disse que está disposto a morrer por aquela área ali. Então vamos ficar na torcida que a classe política se una para que o problema seja solucionado da melhor maneira possível. Em outra oportunidade nós vamos conversar mais ainda com o deputado estadual Baiano Filho, de repente até na próxima sexta-feira, após esse movimento, Baiano, se você já estiver aqui na região, já está convidado, inclusive, para vir aqui ao vivo daí, para a gente poder falar melhor após esse movimento, que a gente fica realmente na torcida de que o problema seja solucionado. E vamos participar, vamos se unir, inclusive, gente, participando do abaixo-assinado que está aí na internet. Não sei se você já assinou, mas está convidado a assinar lá, é fácil, simples e rápido. Acho que quanto mais assinatura a gente tiver, mais movimento a gente tem, melhor vai ficar e mais a gente vai poder ajudar. Mais um forte documento, né? Parabéns à emissora, ao grupo, a Agência da Notícia, pela iniciativa, né? E nós, mais um documento, nós vamos anexar no relatório final. Nós vamos fazer um abaixo-assinado local, as câmaras estão trabalhando as moções de apelo, né? De repúdio também, eu acho. Ok. Os prefeitos se manifestando, todos estão envolvidos, o Filemão, o Gaspar aqui, todos, né? E esse baixo-assinado que você faz via a internet, você que nos acompanha, vai ali, acesse. Participe, fácil, não precisa tão CPF, fácil. RG, Você nada. não tem noção da contribuição que você vai dar. Faça isso, nos ajude.